noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que você está de pé, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Você que trouxe a palavra de Deus, abra em Juízes capítulo 6. Santo é o nome do Senhor, aleluias. Enquanto você procura, eu quero fazer uma oração aqui. Você que pode, feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, na sua presença, eu me coloco, Pai, para ser um instrumento da tua obra. Que o Senhor possa achar misericórdia nesta noite na minha vida e alcance, Pai, os corações que aqui precisam de uma palavra. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada para entregar, mas eu sei que quando o teu mover e quando a manifestação do teu Espírito entra sobre as nossas vidas, nós temos muitas coisas para fazer, Pai. E que quando o Senhor move a atmosfera deste lugar, Senhor, o inimigo não tem poder. Pai, aqui dentro nós estamos numa nuvem de adoração, e em nome de Jesus nós damos ordem agora aos teus anjos, Pai, que caia por terra toda a investida de Satanás contra esta casa, contra as vidas que aqui se encontram, em nome de Jesus. Que toda a opressão, que todo espírito maligno, que todo espírito de surdez, que atrapalha o entendimento da tua igreja, que deixa a igreja surda, em nome de Jesus, nós repreendemos e declaramos que somos mais que vencedores em um nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, seja o controle desta reunião, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você achou aí? Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Eu quero compartilhar uma palavra breve. Só quero deixar aqui Diz assim a palavra do Senhor. Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Amém? Pode tomar o assento, igreja. A pergunta que Gideão fez aqui nesta ocasião, e muitas vezes eu e você fazemos, é: Senhor, por que tudo isso? Porque muitas vezes nós trabalhamos, corremos atrás, estamos na igreja, e muitas vezes nos encontramos em situações difíceis, onde parece que não tem saída, onde parece que nada do que estamos fazendo faz sentido. Gideão fez essa pergunta. E para nós entendermos o que estava acontecendo nessa ocasião aqui, nesta época, eu vou passar uma prévia aqui dessa história. E o povo hebreu tinha deixado de adorar o Senhor, tinha deixado de buscar o Senhor. Então os medianitas começaram a escravizar o povo de Deus, a ponto de todas as suas colheitas, eles plantavam as sementes e na hora de colher os midianitas chegavam e tomavam seus bois. Então o povo começou a sofrer. E Gideão estava nesse meio. Então ele faz essa pergunta: por que o povo sofre? E o povo sofreu porque eles se afastaram de Deus. Eu sei que para alguns essa mensagem aqui de início ainda não é nada de novo, né? Mas eu vou chegar lá e Deus tem uma palavra para o teu coração também, irmão.
Na verdade, Deus tem uma palavra para todos os corações, para quem está começando, para quem já está caminhando. Amém? Então, nós entendemos que se afastar da presença de Deus causa-nos alguns danos. Longe do Senhor, nós não temos uma vida plena, nós não conseguimos andar, nós não conseguimos fazer e executar tudo aquilo que nós queremos. O mundo ele nos apresenta algumas ideias e quando nós caímos nessas estratégias, no primeiro momento, ele é uma estratégia, é uma maquiagem e com o passar do tempo, essa maquiagem sai e quando nós damos conta, nós estamos presos e não conseguimos sair daquilo ali. Então o povo começou a sofrer e estava passando vergonha, estava oprimido a ponto de fazerem cavernas para se esconder. E o povo entendeu que alguma coisa estava errada. Então eles começaram a louvar a Deus, começaram a buscar o socorro em Deus. Então o povo se voltou para o Senhor. Quando nós andamos nos caminhos de adversidades e se realmente nós estamos com o Senhor, tudo flui. Amém? Tudo bem até aqui, igreja? Agora, quando nós nos afastamos do Senhor e às vezes nós estamos na casa do Senhor e as coisas não estão acontecendo, nós precisamos voltar para o Senhor e tentar entender o que está acontecendo. Porque estar dentro da casa de Deus não é sinônimo de que o Evangelho do Senhor está fluindo através da minha e da sua vida. Muitas vezes nós precisamos parar e entender o que o Senhor quer nos mostrar através de uma grande adversidade como essa. Então, quando você diz o porquê tudo isso, o Senhor diz assim para mim e para você, é porque você ainda não entendeu o que eu quero fazer com você. Você ainda não entendeu o propósito que eu tenho, e eu quero ter um particular contigo. E toda a opressão, irmãos, que chega sobre as nossas vidas, é permissão de Deus para que a gente entenda que Ele quer fazer alguma coisa. E Deus sempre vai dar uma vitória para o povo dele no meio de uma tribulação. Se você pegar histórias da Bíblia, você vai ver que ao longo das histórias, nenhum homem, nenhum grande varão, nenhum grande soldado do exército teve vitória se não passar por uma opressão, se não passar por dificuldade. Então isso o Senhor tem para mim e para você. Lembre que todas as vezes que tiver difícil, quando tudo está dando errado, está tudo certo. Está tudo certo. O Senhor sabe exatamente o que Ele está fazendo. O Senhor sabe exatamente aonde Ele vai te colocar. Hoje, nós não entendemos, mas confia no Senhor. Confia porque vale a pena. O Senhor levanta pessoas que você nem imagina para usar na obra dEle. E o propósito do Senhor vai além das nossas imaginações. O Senhor diz que aquilo que Ele tem para nós, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. Então entenda que tudo que você ouviu, a melodia mais bonita, não se compara à melodia que o Senhor tem para você. Então o povo se arrepende. E o Senhor acha graça em Gideão. O Senhor acha graça em Gideão porque eu tenho certeza absoluta que mesmo passando a opressão, aquele cara estava de pé. Mesmo malhando trigo no lagar de vinho, ele estava de pé. Ele estava fugindo, não queria fugir, era porque era um momento. E muitas vezes nós vamos sim travarmos, irmãos. Muitas vezes nós não vamos encontrar saídas, mas isso é normal. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir, de jogar tudo para o alto, mas é aí que o Senhor vem e mostra que nós não somos nada sem a ajuda dEle. Se nós não tivermos a força de Deus nas nossas vidas, nós somos fracos. É o Senhor que nos aperfeiçoa, e não tem outro jeito, irmão, não tem. Não tem como andar com o Senhor e não ser moído, ser quebrado diariamente. Irmão, se está tudo certo, fica atento, fica atento. Não que o Senhor não queira que você viva bem, que você tenha as melhores coisas, mas se está tudo certo, preste muita atenção. Porque é nessa hora que o cristão vacila e o inimigo toma posse.
E o inimigo ele já sabe que ele é derrotado, mas ele se aproveita todos os dias, irmãos. Todos os dias ele levanta para nos oprimir, levanta armando estratégias. E quando o Senhor coloca nós numa situação de dificuldade, nós já bambeamos, vamos ligar para o pastor e dizer, está difícil, não dá para continuar. Ei, irmãos, esse choro tem que ser para Deus. Mas chora, já levanta e já caminha. Não deixa esse desânimo chegar, porque se isso chega até a sua vida, e você permite, o inimigo vai montando, vai subindo, vai te oprimindo, e vai ficando cada vez mais difícil de sair dessa situação. Se você se encontra hoje numa situação como essa, eu te dou uma dica, em nome do Senhor, levante, olhe para o alto, pise forte, marche, continue caminhando. O Senhor tem promessas, o Senhor não desampara os seus. Gideão se encontrava numa situação como essa e o anjo do Senhor aparece para ele e diz, você é varão valoroso, mas Gideão, tão oprimido com aquela situação, ele não entende como ele é um varão valoroso numa situação como aquela. Então ele faz uma prova com Deus. Aqui um ponto também que eu quero trazer para a igreja. Faça provas com Deus também. Se você ouve e entende que o Senhor tem um chamado na sua vida, peça para Ele te revelar em sonhos, em visões, e esteja atento quando o Senhor está falando. Olha, irmãos, desse altar aqui eu já recebi cada palavra que foram liberadas sobre as minhas vidas. E as coisas não aconteceram de uma hora para outra, não. Eu fui guardando, fui acumulando, fui seguindo as regras. Aqui tem uma direção, irmãos. Aqui tem um norte para você seguir. Se você seguir o que está sendo liberado aqui, e tomar posse de todos os cultos, das bênçãos que são liberadas aqui, e você guardar no teu coração, você pode ter certeza que vai ficar mais fácil a tua caminhada. Quando o inimigo se levantar, você sabe como combater. Você sabe que o primeiro ataque dele é na mente, você vai combater aquilo com as ferramentas que estão sendo liberadas desse altar, amém? Vocês estão aí, amém? Glória a Deus. Gideão então faz uma prova com o anjo do Senhor e diz, se você é um homem de Deus mesmo, então espere aqui que eu vou te trazer uma oferta. E ele coloca a oferta e diz a palavra de Deus que o anjo consome, toca com a vara e consome aquele holocausto e ele some imediatamente. Então Gideão diz, nossa, o Senhor esteve aqui. Sabe o que eu quero dizer para vocês nessa noite? O Senhor está aqui. Ele sempre esteve aqui. Na hora que você entrou aqui, Ele está aqui, Ele esteve aqui, Ele cuidou para que você viesse aqui. A tua carne não queria estar aqui, mas o Senhor te trouxe aqui. É isso que precisa viver. Está queimando na minha e na sua vida. As dificuldades vão vir. E Gideão, a partir desse momento, ele entende que Deus tinha um propósito com ele. Ele falou, opa, então eu sou esse cara que Deus disse que eu sou. Então ele começa a fazer algumas coisas. A primeira coisa que ele faz é derrubar o altar do Deus Baal, que é o Deus antigo. Que nós vamos trazer hoje aqui o laço com o passado. O laço com tudo aquilo que você teve um convívio e o Senhor faz tempo que está falando para você, deixa, senão eu não posso te abençoar. E você está perdendo a tua bênção porque você não quer deixar. Mas o Senhor está falando, deixa, eu tenho coisas melhores para você. O ser humano, ele pensa no dia de amanhã, o Senhor já está projetando lá na frente. O ser humano se apega no dia de amanhã e o Senhor tem uma história linda, toda desenhada para mim e para a sua vida, irmãos. Gideão derruba os altares. Se você quiser acompanhar, eu estou no capítulo 30. E então, o povo que adorava o Deus Baal diz assim, poxa, alguém nessa noite veio e derrubou os altares dos deuses pagãos, que eram os deuses deles. Nós precisamos fazer alguma coisa. E eles identificam que foi Gideão. Então eles vão falar com Joás, que é o pai de Gideão.
E eles dizem assim, coloca teu filho para fora porque ele tem que morrer, ele derrubou o altar do nosso Deus Baal. E Joás diz assim, olha, se esse Deus é Deus mesmo, que o próprio Deus Baal castigue Gideão. E eu quero também deixar aqui um ponto importante, irmãos. Muitas vezes a igreja do Senhor ela não avança porque a igreja fica dividida e Satanás ele é estrategista em dividir a igreja para que ela não avance. Porque o reino dividido começa a bater cabeça e não vai na direção. Nós temos uma direção que parte daqui e muitas vezes é nos dado o rumo para seguir. E a igreja ano passa ano e não entende que se não pensar e não agir em cima dessa direção, vai ficar batendo cabeça e vai dividir o reino e o reino não vai crescer. As promessas do Senhor estão sobre esse lugar, mas elas vão acontecer a partir do momento que a igreja se unir e caminhar em prol da direção que o Senhor está liberando. Então muitas vezes o Senhor te dá uma direção e você fica oprimido porque alguém pensa diferente ou alguém fala algo diferente. E você sabe que é Deus que está falando com você. Saiba de uma coisa, irmãos, todos aqueles que julgam aquilo que você faz dentro da obra de Deus, é porque deram lados para o mal. Então o inimigo, ele pega qualquer brecha, irmãos. Ele vai pegar qualquer brecha, qualquer oportunidade que der para ele, ele vai entrar. E aí para tirar, irmãos, é um transtorno. Então, que o Senhor te dê uma direção nesta noite, daquilo que você tem que fazer, sem se preocupar com aquilo que vão falar, porque sempre vai ter gente falando. Sempre vai ter gente falando. Desde o seu vizinho, desde o seu parente mais próximo, dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja também. Quando dizemos que a igreja é um hospital, é porque nós estamos no processo. Então não deixe o mal chegar. Eu comentava com a minha esposa essa semana sobre uma passagem judaica, e são pessoas espirituais que têm a direção de Deus, e dois judeus eram muito amigos, e aconteceu algum atrito entre eles, que um desses judeus falou, eu vou na casa desse meu amigo e vou falar um monte para ele, porque ele não pode fazer isso, porque ele me ofendeu, enfim. E ele chega até a casa desse amigo dele, e esse amigo está lá de cima olhando ele, e ele vê ele chegando, olha, os dois se encontram nos olhares, e esse rapaz que estava indo em direção daquela casa, ele abre a porta está fechada. Então ele pensa, o fulano vai descer, vai abrir essa porta e eu vou falar um monte para ele. Então ele fica ali mais 1 minuto, 2 minutos, e aquele rapaz continua lá em cima, aquele judeu continua lá em cima. Então depois de uns 3 minutos mais ou menos, ele decide ir embora. E quando ele sai para ir embora, seu amigo chama ele e fala, ei, Deus já falou contigo. Ele diz que quando o mal chega, quando a fúria chega, você tem que fechar a porta, irmão. Você fecha a porta e espera um pouquinho, porque aquela raiva vai passar. Não deixa isso sair da tua boca, porque se essa palavra sair, irmãos, é como uma mula que tem um encilho nela, você não pega ela mais, ela sai em disparada. Aí, irmãos, a causa daquelas palavras que você liberou causa ferimentos, e ferimentos gigantescos, que não existe às vezes nem como curar. E às vezes você adoece uma pessoa por palavras que falou e ela não está tratada, e ela não tem entendimento, e você machuca ela. Quem sabe ela sai da igreja. Quem sabe você entregou uma palavra dura para alguém que não tinha entendimento ainda, e essa pessoa nunca mais veio, e o inimigo vai voltar e vai dizer, você é o culpado, porque é isso que Satanás faz. Você é culpado. É o que ele acusa. Quando você cai, você é culpado, você não é digno. Mas saiba que o Senhor nos justificou. E quando o Senhor nos justifica, o inimigo não tem como nos acusar, amém? Maior é o que está em nós, irmãos.
O texto aqui, em capítulo 7, vai mostrar mais uma batalha. Eu estou me encaminhando aqui para o final, igreja. Aonde Gideão vai preparar o povo para guerrear contra os midianitas. Glória a Deus. Então ele começa a buscar 4 tribos, dá um total de 32 mil pessoas. Isso tudo está na Bíblia, tá, irmãos? Depois você lê com um pouquinho de calma ali o capítulo 7. Então ele acha 32 mil homens e os medianitas estão num total de 135 mil. Então o Senhor começa a fazer revista no povo e fala para Gideão: Gideão, tem muita pessoa ainda aí. Tem muita gente, manda embora os medrosos. Então, naquele primeiro momento, 10 mil vai embora. E o Senhor volta para Gideão e diz: ainda tem muita gente. Então ele leva o povo para beber a água, e aquele que bebe a água, digamos, traduzindo para os nossos dias, bebe água sem olhar para o lado, sem prestar atenção no que está acontecendo. Esses são os despreparados. Então ele separa ali 300 homens para seguir e derrotar os medianitas. Eu tinha separado essa mensagem, irmãos, faz tempo, e eu não sabia onde aplicar ela. E hoje, quando eu recebi o convite, que o pastor falou: você pode levar uma mensagem? A mensagem estava pronta, por isso que eu estou aqui. E a mensagem principal dessa noite é aqui, irmãos. Hoje é a noite que Deus separa os seus soldados. Aqueles que querem avançar, aqueles que vão ganhar espaço, que vão derrotar o inimigo, e aqueles que vão recuar para suas casas. Primeiramente, 10 mil medrosos já vão voltar para casa. O Senhor não está dizendo que esses 10 mil saíram da presença dele, só disseram: vocês não estão prontos. Porque quando a situação aperta, 10 mil já caiu em disparada. A Bíblia chama eles de medrosos. A Bíblia chama eles de medrosos. Então é separado ali 25 mil pessoas. E o Senhor faz mais uma separação naqueles que estão tomando a água, achando que estão prontos para guerrear, mas o Senhor está dizendo: não estão prontos ainda. Ainda não estão prontos. E o Senhor vai separar um povo pequeno, mas é um povo valoroso. A minha oração para essa noite é para que eu e vocês tenhamos inclusos nesses 300, irmãos. Para que nós possamos ver a glória de Deus se manifestar neste lugar, na minha casa, na sua casa, no nosso trabalho. Para que aonde nós formos, a graça de Deus possa estar indo junto, irmãos. Para que possam ver você como um soldado do exército de Deus, que não teme, que não renuncia, que não volta atrás, que não fala mentiras, que não libera palavras torpes, que não anda conforme o costume dos ímpios, que é um povo separado. Eu oro para que Deus desperte na tua vida, assim como Ele me despertou, para trabalhar na obra do Senhor, olhando para a direção que Ele colocou, sem medo, sabendo que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Irmãos, a opressão ela é por um momento só. O Senhor já decretou a vitória do povo dele. Santo é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus Aleluias. se abram, teu reino venha mover. Irmãos, para finalizar, Nossa fé e esperança estão agora eu prometo que eu vou finalizar.
20 minutos tá bom, né, pastor? O povo se reuniu porque ouviu a direção. E o povo está pronto em 300 para combater o exército medianita. E eles ouvem a direção do seu líder. Eles ouvem. E Gideão pede para que fique 300 dividido em 3, 100, 100 e 100. Eles separam e dizem: olha, esperem o meu toque. Aqui é fácil de identificar porque Gideão pediu para eles esperarem o sinal dele. Porque se alguém sai antes, o inimigo identifica. Irmãos, se você faz parte de um exército e você não espera a voz de comando para atacar tudo junto, você vai sozinho e você toma cada lapada, irmão. Você toma cada lapada que volta todo arrebentado. E você diz: Senhor, mas por que isso? Eu fiz a tua vontade. Não, você não fez a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que você esperasse a ordem. Então o povo faz certo, o povo espera a ordem. E a ordem era que as buzinas iam ser tocadas e eles iam partir os cântaros. Iam quebrar os cântaros, né? Então, assim o povo fez a ordem de Gideão. Todos tocaram a buzina, que naquela ocasião era o chofar. Eu não sei qual o toque do chofar que eles usaram, mas eu acho que era o toque de guerra. E aquilo já moveu o espírito do povo. Falou: opa, começou a acontecer. E em seguida eles quebraram os cântaros. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 7, 21, que depois que eles quebraram os cântaros, ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então eles estavam ao redor dos medianitas e eles tocaram o chofar, quebraram o cântaro e ficaram esperando o que ia acontecer. Quando nós liberamos uma palavra de autoridade, irmãos, uma oração direcionada, uma oração de cura, nós precisamos identificar o que vai acontecer a partir daquilo. Muitas pessoas querem um resultado instantaneamente. Eu orei, cadê? Não aconteceu. Você precisa entender, o Senhor vai te dar alguma direção no meio, após essa oração de guerra, após esse ataque. Muitas pessoas não entendem que o agir de Deus vai ser subsequente à ordem que você der. Se você fala: vai cair em nome de Jesus esse mal, você espera. O Senhor vai te dar um alerta. Ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai deixar você sem saber o que fazer. Então, quando o povo tocou, eles não precisaram. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Isso aqui eu acho tremendo. Eles não precisaram fazer nada. Nada. Porque quando eles tocaram o chofar, quebraram os cântaros, os próprios medianitas se mataram entre eles. Ficaram tão alvoroçadas. O meu e o seu inimigo é assim, irmãos. Ele fica rugindo ao nosso lado como leão. Rugindo, ele não é o leão, ele fica só rugindo e nós estamos nos assustando com o rugido dele. Nós temos que parar de ouvir esses rugidos. Nós temos que parar de dar lado para o medo e saber que quem está com a gente é maior. Hoje eu quero plantar uma semente no teu coração, uma semente de fé, irmãos. Saia daqui sabendo que o Deus que a gente serve, Ele vai muito mais além do que o nosso inimigo. Satanás não pode me parar, não pode te parar. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui. O Senhor diz que você é corajoso. Você é corajoso? Amém? Você é corajoso? Então, o Senhor revelou algo para você. Se você está aqui é porque o Senhor revelou algo para o teu coração. Tem um propósito dele com a sua vida neste lugar, amém? Então, se você entende, assim como eu, sabe que eu e você precisamos fazer? Conquistar. Nós precisamos conquistar terrenos.
O Senhor vai dar essa direção para mim e para você. Amém? Então lembre disso, irmãos. O Senhor está separando. Ele está separando os seus soldados. Eu quero fazer uma oração. Se você puder se colocar em pé. Você promete uma coisa, que você vai aplicar essa palavra na sua vida? Você promete? Assim, irmão, se você sair daqui e você esquecer essa mensagem, vai ser como aquela semente que caiu no terreno pedregoso. Ela vai secar e vai morrer. Mas se você guardar ela no seu coração, pode ter certeza absoluta que ela vai frutificar, ela vai crescer. E no tempo certo, no tempo de Deus, ela vai dar frutos. E esses frutos vão cair, vão alimentar mais pessoas. E você vai ser árvore frutífera. Assim diz o Senhor. Árvore que dá muitos frutos. Quem quer ser árvore frutífera? Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluias. Pai querido e Pai amado, na Tua presença nós nos colocamos para Te agradecer, Pai, por este momento. Eu louvo o Seu nome, Pai, pela Tua fidelidade com o Teu povo que nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, porque o Teu amor é longânimo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, cada vida que está aqui, Senhor, eu apresento hoje a Ti, Pai, pedindo, Pai, que essa mensagem que foi plantada hoje, Pai, encontre um solo fértil, Pai. Que a água do Teu Espírito Santo venha umedecer, Senhor, e que o crescimento venha a ser notório, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, tira a ansiedade do Teu povo, Pai, porque o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Nos ajuda a ser paciente, Pai, com as Tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, a identificar aonde o nosso inimigo está armando estratégias para nos vencer. E antes dela acontecer, Senhor, que nós venhamos usar as Tuas estratégias para combatê-lo. Senhor, que todas as vezes que estivermos felizes, Pai, nós venhamos, Pai, compartilhar contigo essa alegria. Pai, que todas as manhãs nós venhamos nos lembrar dos Teus propósitos. Pai, eu oro, Senhor, para que cada vida aqui, Senhor, seja um desses 300 que o Senhor está separando para combater, Pai, a Tua obra, para avançar, para tomar posse, Senhor, do território que já é do povo de Deus, Pai. Que a partir de hoje, Pai, novos dons sejam distribuídos para a Tua casa, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, mais autoridade seja liberada, Pai, sobre a Tua igreja. Pai, que em nome de Jesus seja derramada unção, Senhor, de sabedoria, para ministrar a Tua palavra, manusear, Senhor, o Teu evangelho. Pai, em nome de Jesus, Pai, fortalece os joelhos dos cansados. Levanta as mãos daqueles, Pai, que estão com as espadas baixadas. Oh, Senhor, faz reluzir a Tua armadura novamente, Pai, sobre a vida de cada um. Que cada um saia daqui nesta noite, Pai, sabendo que é soldado do Teu exército, que tem uma armadura que reluz e que tem uma espada, Senhor, que tem uma espada para combater o mal. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, igreja.